Falar em notícia, Samu, quem é que vem? Qual zagueiro que vem? Se você não souber, ninguém sabe. O pessoal tá trabalhando lá firme, mas tá, ó, biquinho calado ali, todo mundo, tentando falar aí com agentes do mundo inteiro aí, né, Gessi? O que acontece agora é que como o Cruzeiro trouxe aí o Joaquim para ser o responsável pelo scout, né, eu imagino que ele tenha um mapeamento gigante aí de nome que a gente nem sonha, né? Então, claro que em determinado momento esses nomes vão aparecer, mas o Pedro até ele esteve hoje na inauguração de um supermercado BH em Juiz de Fora, e aí ele conversou com os amigos lá da Tribuna de Minas, e ele falando sobre contratações pontuais, né? O torcedor do Cruzeiro, ele pode esperar o seguinte, o Pedro, se o Leonardo Jardim pedir determinado jogador, o Pedro vai contratar, porque ele sabe que hoje ele tem um departamento de futebol muito profissional e que vem entregando até agora o Leonardo Jardim, ele teve o Wanderson, né, que chegou só ali a pedido dele. Então ele vai ter esse voto de confiança do Pedro. Eles têm uma relação hoje que virou uma relação de amizade, né, de uma confiança muito grande, do Leonardo Jardim se preocupar com a grana do Pedro. Então, seria muito fácil, né, Gessi, para o Leonardo Jardim chegar e, eu quero esse, custa 15, aquele 20, aquele 25, porque trazendo um técnico do nível dele, o Pedro ficaria ali pensando em, não, vou contratar e vou gastar isso porque ele está pedindo. Não, pelo contrário, ele se preocupa, ele quer contratar jogador que ele sabe que vai dar um retorno agora, mas um retorno financeiro também, para o Cruzeiro se sustentar com um médio e longo prazo, né? Porque o Pedro, quando ele comprou, ele sabe, e ele sabia que ele ia ter que fazer aportes anuais aí, com valores consideráveis, mas claro, né? Isso aí não vai durar para sempre. Então, quando o Cruzeiro chegar lá num patamar, disputar sempre Copa Libertadores, sempre nas cabeças, o sócio aumentar, estádio lotado, isso aí já vai significar muito mais receita que vai dar ali um respiro para o bolso do Pedro. Mas o Leonardo Jardim quer jogador para chegar, para agregar ao time, para correr, para se entregar. Véio. Medalhão nesta janela, dificilmente o Cruzeiro vai trazer, Gessi. Tem um detalhe nessa muca. Tá voltando o Matheus Henrique, que foi a maior contratação do Cruzeiro ano passado. Né? O Leonardo Jardim conseguiu recuperar alguns jogadores. Você acha que ele ainda recupera o Wallace? Eu tô torcendo tanto, viu, Samuel? O que você acha? Cara, o Wallace quer muito, viu, Gessi? Agora, ele tem encontrado dificuldade, né? E vai ser difícil para ele jogar agora em sequência, tendo o Lucas Romero do jeito que tá e o Lucas Silva do jeito que tá, né? Então, e com o Matheus Henrique voltando, por mais que o Matheus possa fazer ali a função do Christian, ele também cabe ali no meio campo, né? Como um primeiro. Vai ser difícil para o Wallace, mas eu torceria muito porque quando foi contratado, né, a gente criou uma expectativa, falei, poxa, esse cara aí de volta ao Brasil, o meio campo ali ele vai dominar, e infelizmente teve uma dificuldade muito grande, né? E veja você o profissionalismo do Lucas Silva, né? Voltou, pediu para voltar mais cedo para treinar. Veja a dedicação. Como mudou o ambiente depois que o Pedro Júnior passou a ser o homem forte do futebol, né? Junto com o Pelaipe, com o presidente Pedro Lourenço e com o Mister. Quer dizer, é um quarteto fantástico que está dando certo, que sabe o que tem que gastar, o que não tem que gastar. E foi muito importante essa sua colocação, Samuel, porque o torcedor, quando ele fala em SAF, ele fala assim: o cara é bilionário, todo mês vai tirar dinheiro do bolso e contratar. A coisa não funciona assim. O Cruzeiro é um clube que está pagando a recuperação judicial, está pagando dívidas, mas em algum momento ele vai ter que se tornar superavitário, ou seja, ele mesmo se sustentar, sem precisar que o presidente fique colocando aporte. Porque o Cruzeiro é um gigante do futebol brasileiro, mundial, que ficou nas cordas por causa de tudo que aconteceu lá no passado, mas a tendência é recuperar. E você recupera isso com credibilidade, com time competitivo, com títulos que virão, né, Samuel? Exato, e só para ter uma ideia, já até o Júlio César está falando aí, na verdade, o Pedro, ano passado e esse ano, ele vai colocar muito mais do que isso aí, 200 milhões de reais, né? Então, para o torcedor ter a noção, hoje o Cruzeiro paga dívidas e paga dívidas importantes, né? Imagina quando não tiver nada disso, quando tiver zerado, quando tiver em Copa Libertadores, com estádio cheio, com sócio com mais de 100 mil, que eu tenho certeza que o Cruzeiro voltando para uma Libertadores,
alcance esse número. Então você vai ter mais receitas. Aquilo que precisava, claro que o Pedro vai continuar. Pensa, não, o Cruzeiro hoje está no 0-0. Vamos colocar, ele não precisa de gastar nada. Mas aí, do bolso dele, ele vai falar, poxa, se eu contratar mais um aqui, e outra ali, e outra ali, porque o Pedro, ele quer ver o Cruzeiro ganhando títulos gigantes. O sonho do homem é ganhar a Copa Libertadores, é ver o Cruzeiro no Mundial. Então, conhecendo ali o Pedro, ele não vai sossegar enquanto não chegar nisso, né, Gessi? Samuel, você acha que vem o quê? Um zagueiro e 2 jogadores de beirada? Seria um zagueiro, por exemplo, você fala, Valentim. O Valentim ele tem um problema sério no joelho, que é um problema eu até já falei sobre isso. Ele não passa exame médico, e não é um jogador que o Cruzeiro investiria um dinheiro, porque depois não consegue vender, né? Então traria um zagueiro, porque o João Marcelo ainda está em recuperação, só para compor o grupo, porque essa zaga Vidalba e o nosso Fabrício Bruno, e quando entra o Jonathan Jesus também, é uma zaga de altíssimo nível, né, Samuel? E vem jogador de beirada ou o Marquinhos e o Wanderson dão conta do recado? Não, o desejo é um zagueiro canhoto aí, principalmente, e 2 atacantes, né? Podendo ser 2 beiradas ou um beirada e um com uma característica do Caio Jorge. São as principais urgências aí do Cruzeiro no mercado, né? Agora, com quem esse pessoal tá falando aí, tá difícil de descobrir até o momento, viu, Gessi? Samuca, o Caio Jorge fica, né? A torcida pode ficar tranquila, porque o Cruzeiro recuperou o Caio Jorge, é o vice-artilheiro do Brasileirão, com um gol atrás do Arrascaeta, e faz uma campanha maravilhosa. Eu acho que ele não vai querer largar o Cruzeiro agora, né, Samuel? A experiência do Caio lá na Europa, né? Foi bacana por estar na Juventus, teve ali um momento de Cristiano Ronaldo, né? Mas para ele, pessoalmente, não foi uma experiência legal, né? Teve uma grave lesão e veio se reencontrar aqui no Cruzeiro. Eu acho que nem da parte dele tem um pensamento de já voltar para a Europa agora, né? Então, vai ficar aí no Cruzeiro. O Cruzeiro também, imagina, chega uma proposta aí, você vende agora, como que vai repor? É difícil. Então, neste momento, não passa pela cabeça de ninguém do departamento de futebol fazer uma negociação caso chegue proposta, que não aconteceu ainda, né? Eu hoje o Caio Jorge, que é o principal atacante do futebol brasileiro, eu não venderia ele se pintasse uma menos 300 milhões, 60 milhões de euros, porque tem que valorizar. O Todo cara está mundo muito paga uma valorizado. fortuna aí, né, Jesse? Os times europeus, entre eles lá, eles pagam uma fortuna em jogador muito pior, velho. Exato, pô. O Caio Jorge hoje, na minha avaliação, é um jogador que vale de 300 milhões para cima. É o principal atacante do futebol brasileiro junto com o Yuri Alberto, na minha visão. Né? Então, eu acho que ele não quer sair, ele está feliz no Cruzeiro. O Cruzeiro recuperou o futebol do Caio Jorge. Ele ficou 16 meses sem jogar. Ele teve um problema de patela, quase semelhante àquele problema do Ronaldo, né, Samuel? Então, eu acho que ele é muito grato ao Cruzeiro, ele está feliz. E essa época tem muita especulação, né, Samuca? Muita, muita. Eu tenho dúvida se vai chegar uma proposta que balançaria aí o Cruzeiro. Acho que não chega. Deixa ele aí fazendo os gols, terminando o ano. Cruzeiro bem, se Deus quiser, voltando à Libertadores, que é o objetivo. Ele indo para a seleção, aí vai valer muito mais. Pelo menos uns 45 de euros esse. 60 milhões de euros, Samuca. Eu quero ir lá em cima. Samuca, me diz uma coisa, para a gente fechar, que eu sei que você tem compromisso. Obrigado por estar comigo aqui. Fala a programação da TV Samuca para o torneio lá no Espírito Santo, esse torneio internacional de grande importância para o Cruzeiro, porque ele vai voltar ao ritmo de jogo e dia 13 no Mineirão é um sacode em cima do Grêmio. Tomara, tomara. Mas então, tem o jogo dia 3, né? Uma quinta-feira, 8 horas da noite, que é contra o Defensa e Justiça. E no domingo, 4 horas da tarde, contra o Banfield. Mas a gente está indo com uma equipe grande, a gente vai divulgar aí no início da próxima semana, só dando um spoiler aí. Terá cobertura muito especial no Central da Toca e também na Samuca TV. Estamos indo aí com muitas pessoas lá pro Espírito Santo. Vai dar tudo certo, se Deus quiser, Jesse. Conto com a sua audiência e dos seus espectadores. Eu tô ligado. Você vai transmitir jogos só do Cruzeiro ou o torneio todo? Não, só do Cruzeiro. Só do Samuca Cruzeiro, TV né? é só Cruzeiro, Jesse. Se não for Cruzeiro, eu não quero ter nada. É isso aí, tá certo. Samuca, quer falar dos patrocinadores que estão te apoiando nesse torneio? Pode falar, viu? Não, a gente está fechando aí os contratos ainda, né? Mas obrigado aí pelo espaço. Pode falar, você me fala que eu falo aqui, porque maravilha. A gente tem que valorizar. A gente tem que valorizar quem está valorizando a TV Samuca. Tá certo, meu irmão? Obrigado. Eu agradeço a confiança de todos aí. Conto com vocês. Como é que foi lá a corrida no Rio de Janeiro? Não, estou morto até hoje. Meu Deus do céu. Fez 21 quilômetros em quanto tempo? 21 em 2 horas e 27. Que Final, isso, eu morri.
Meu melhor tempo no Rio é 2 horas e meia. E meu pior tempo é 2h45. Mas como eu sou bem mais velho que você, eu tô bem, viu? A Tá Bárbara bem chegou demais, com tá quanto tempo? A maluco. Bárbara chegou junto? 2h30 e poucos, 2h32. Essa dupla tá voando. É Não, bom essa demais aí essa é. boca. É a melhor prova do mundo, viu? Essa meia maratona do Rio de Janeiro. Para mim é espetacular. Não, eu só fui assimilar uns 2 dias depois, hoje assim. Pós, sábado, domingo, só dor. Tá certo. Mas valeu a pena, né, Samuca? Valeu demais. Depois dá uma sensação legal, velho. Samuel, obrigado pelo carinho, pela audiência. E você, a TV Samuca sempre bombando. Eu sempre pego coisas de você, você já autorizou, porque é a TV mais importante que cobre o Cruzeiro, com toda a competência, com toda a qualidade. E você, eu já disse, para mim é o repórter número 1 hoje do Brasil e é o dono da TV Samuca. E a TV Samuca tá bombando e tá legal. Obrigado, Samuel. Obrigado, Jesse. Valeu, um abraço. Obrigado pelas palavras aí. Você é um cara que eu gosto muito por tudo que já fez por mim desde lá atrás. Um abração aí para todo mundo. Depois eu volto com mais tempo aí. Tamo junto. Tá legal. Obrigado, Samuel Venâncio, da TV Samuca.